Olá, eu sou Macorati e vou continuar o nosso curso de C# falando do assunto Threads e abordando nesta aula como usar a classe Monitor. Quando nós trabalhamos com aplicativos multitarefas, é muito importante saber lidar com as várias threads criadas quando elas acessam a seção crítica do código. Se os recursos compartilhados eles não forem protegidos do acesso concorrente em programas multitarefa, o resultado ou o comportamento do programa ele pode se tornar inconsistente. Quando isso ocorre, nós dizemos que o recurso ele é no thread safe. Tá? Então, para proteger recursos compartilhados, tornando-os thread safe, nesta aula nós vamos ver como usar a classe Monitor. A classe Monitor ela provê um mecanismo que faz a sincronização do acesso aos objetos em um programa multitarefa. Ela controla o acesso dos objetos através da concessão de um bloqueio a um objeto para uma única thread. Então, esse bloqueio do objeto ele fornece a capacidade de restringir o acesso a um bloco de código conhecido como seção crítica de código. Enquanto uma thread possuir um bloqueio para o objeto, nenhuma outra thread poderá adquirir o bloqueio. É assim que funciona a classe Monitor. Então, nós usamos a classe Monitor para assegurar que nenhuma outra thread tem permissão de acesso à seção do código da aplicação que está sendo executado pelo bloqueio atual. Tá? Então, a classe Monitor era muito simples. Ela possui os métodos enter, try enter, exit, wait, push all. Nós usamos, de forma geral, a classe Monitor, né? Nós usamos o método enter e exit, tá? Para marcar o início e o fim da seção crítica de código. Tá? Se a seção crítica for um conjunto de instruções contíguas, então o bloqueio adquirido pelo método enter da classe garante que somente uma única thread pode executar aquele código. Nesse caso, é recomendável colocar as instruções desse código da seção crítica dentro de um bloco try-catch. E no bloco finally, nós usamos o método exit para liberar o bloqueio. Essa abordagem ela é utilizada para fazer a sincronização do acesso a um método estático ou a um método de instância de classe. Essas funcionalidades fornecidas pela classe Monitor nos métodos enter e exit, ela é idêntica à fornecida pela instrução lock. Aqui, olha, nós temos a sintaxe. Eu uso a classe Monitor, o método enter e o objeto de bloqueio, tá? Que é uma variável objeto. Então, quando eu faço isso, a thread aqui está adquirindo um bloqueio e marca o início da seção crítica de código. Então, a seção crítica ela é colocada dentro do bloco try. Tá? Então, aqui o bloqueio é iniciado. Né? Quem adquiriu o bloqueio vai poder executar esse código. E aqui no cat eu faço tratamento de exceção. Né? E no finally eu uso a classe Monitor e o método exit para liberar o bloqueio e marcar o fim da seção crítica protegida pelo objeto bloqueado. Então eu libero o objeto aqui. Certo? Então vamos ver um exemplo disso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio, estou usando a versão 2015. A Community 2015, que é uma versão gratuita que você pode baixar no site da Microsoft. Ela tem recursos equivalentes ao da versão Professional. Então, aqui eu tenho uma classe, eu criei um projeto usando a linguagem C#, né? E do tipo console. Vim aqui, File, coloquei New Project, coloquei aqui, console e coloquei o nome ali e criou o projeto para mim. Tá? Eu só tenho aqui uma classe Program e um método Static Void. Eu vou criar uma outra classe aqui, tá? Que para ganhar tempo, eu vou criar uma classe chamada impressora. Note que eu estou fazendo isso no arquivo program. Tá? Eu posso ter a definição de duas classes no mesmo arquivo. Tá? Aqui está a classe program, aqui está a classe impressora. Aqui eu já estou usando a classe thread, então eu tenho que referenciar o namespace system thread. E a classe console precisa do namespace using system. Aqui, deixa eu remover esse código aqui, que eu não vou precisar disso. Essa classe impressora, ela tem um método chamado imprimir números, né? E nesse método,
eu estou usando um laço for, né, para percorrer e imprimir, eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes, né, vai imprimir o número de 0 a 5, tá? E aqui antes de iniciar a impressão, eu estou usando o método sleep da classe Trade para dar uma pausa de 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, tá? Então, por enquanto, eu tenho uma classe, um método de imprimir números, que é um método de instância, e agora eu vou definir aqui no meu método main, eu vou definir a chamada desse método. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, né, eu vou escrever aqui, vou usar um método writeLine, e eu vou escrever aqui, ó, single thread. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância da classe, porque eu preciso disso, né? Para poder chamar o método imprime números. E aí o que eu vou fazer? Imprime números. Vou fazer isso 3 vezes. Então, ó, esse programa aqui, ele é um programa que só tem uma thread, a thread principal, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o método da classe impressora, que eu criei uma instância que eu chamei de P, estou chamando 3 vezes. O que vai acontecer? Né? Aqui eu tenho que colocar um console, né, para mim poder ver o resultado. Read aqui. Muito bem. O que vai acontecer? O resultado esperado. Então, esse método vai ser chamado 3 vezes, ele vai imprimir, né, aqui no console 3 vezes 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então vamos ver o resultado. Deixa eu colocar um pouco mais. Olha lá, está imprimindo, né? Como eu coloquei lá a pausa, para você poder acompanhar. Tá vendo? Esse é o resultado esperado aqui, quando eu tenho uma execução numa única thread. Certo? Muito bem. Agora eu vou... Você já deu para perceber o que eu quero obter. Eu quero obter o mesmo resultado, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 threads. Tá, eu copiei e colei o código aqui para ganhar tempo. Então aqui, ó, eu primeiro criei um array de threads, que eu chamei threads, tá? Com 3 threads. Aí, no laço for, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma instância da classe thread e estou aqui usando explicitamente o delegate thread start. Eu poderia usar a sintaxe omitindo a chamada do delegate. Vai funcionar do mesmo jeito, mas eu vou deixar como delegate para você relembrar que eu posso usar o delegate explicitamente. Então eu estou criando uma instância e estou passando para essa thread executar o método imprime números. Ele vai fazer isso 3 vezes. Assim que eu crio a instância, eu dou um nome a ela. Tá? Estou usando a propriedade name, né? E depois eu inicio a agenda de execução de cada uma das instâncias. Ó, esse código aqui, eu já vou adiantar, ele não é thread safe. Você vai ver que o resultado de execução dele vai ser bem diferente daquele que nós obtemos anteriormente. Então eu vou ter agora esse programa aqui, ele é multi-thread, tá? Eu vou ter a thread principal, né, do programa e as 3 threads que eu vou criar. Cada uma delas vai executar o método imprimir números. E quando a execução, aí eu esperaria que o resultado fosse imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou executar. Ó, multithread, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Percebeu? O que está ocorrendo aqui? Está havendo um acesso concorrente. Tá? Não está havendo uma sincronização no acesso. Tá? Por quê? Porque
esse meu código aqui, ó, que é um código que está sendo executado pelo método imprime números, ele não é trade safe, tá? Da maneira que está aqui. Então, conforme o agendamento da thread, o que está ocorrendo aqui, uma thread executa, acessa, imprime o número, a outra vem, acessa, executa o trecho de código, aí depois a outra e assim sucessivamente, intercaladamente, tá? Eu quero resolver esse problema usando a classe monitor, tá? Justamente para controlar o acesso aos objetos através de uma concessão de um bloqueio ao objeto para uma única thread. É isso que eu vou fazer. Então, como é que eu faço isso? Olha, ó, a sintaxe dele aqui, ó. Tá? Eu vou usar, eu tenho que marcar o início do bloqueio, tá? E marcar o final. Eu vou ter que usar um bloco try catch para fazer isso, né? Então, vamos lá no nosso código. Então, usando a classe monitor, vou tentar resolver esse problema. Então, olha, aqui, ó, eu vou usar o try. Try, esse vai ser o meu bloco de código, que vai ser o código da seção crítica. E aqui, ó, eu vou dar um find. Eu não vou usar o catch aqui por uma questão de simplicidade, tá? Então, tá aqui, ó. Definir o try e definir o find. Então, aqui, ó, tá o meu código de seção crítica. A seção crítica de código, tá? Então, ó, eu vou usar a classe monitor, enter, e aqui, ó, eu vou usar a palavra reservada diz. Eu posso fazer isso. Então, aqui, eu estou bloqueando, tá? A thread que obter, adquirir esse bloqueio, ela vai ter exclusividade para executar esse código aqui. E aqui, olha, como eu falei, marca o início da seção crítica. Então, eu estou adquirindo o bloqueio exclusivo no objeto especificado e marcando o início da seção crítica. Aqui. E aqui, quando ele executar, eu vou usar a classe monitor, exit diz. Então, aqui, ó, libera o bloqueio. E aqui, ó, inicia o bloqueio. Na verdade, o que vai acontecer aqui? A primeira thread que executar essa linha, ele vai adquirir o bloqueio, tá? Vai executar esse código, quando terminar vai liberar, aí a outra thread vem e assim sucessivamente. É assim que funciona. Então, fazendo isso, vamos ver como que ficou o resultado aqui, ó, da execução. Olha lá, multithread, 0, 1, 2, tá vendo? Aqui é feito o bloqueio, a thread está executando aquele seção crítica de código, liberou, agora vem a outra thread, está executando a seção crítica, liberou e vem a última thread, tá vendo? Está havendo uma sincronização no acesso ao código aqui que está sendo compartilhado com as threads, tá? Então, é assim que eu uso a classe monitor. Apenas para deixar registrado, a sintaxe a partir da versão 4 da linguagem C#, houve uma diferença, né? Aqui eu tenho que referenciar aqui no método enter, né? O objeto de bloqueio e uma referência, né? Que tem que ser uma variável do tipo booleana. Eu inicio ela como false, né? Porque aqui o bloqueio ainda não ocorreu. Quando ela é bloqueada, tá? Eu passo o valor false aqui para o método monitor. O que vai acontecer? Quando ele libera o bloqueio, o valor vai ser true, eu verifico, né? E depois eu uso o método exit para liberar o bloqueio. Certo? Correto? Essa foi a mudança na sintaxe. Uma ligeira alteração. Aqui, olha, como eu já disse, eu poderia ter usado
vou comentar aqui, ó. E vou comentar aqui. Poderia ter usado o lock, né? Ó. Eu poderia vir aqui. Lock diz. Pronto. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu estou usando a instrução lock. Estou bloqueando aqui a thread que executar essa linha de código. Ele vai bloquear esse código. Nenhuma thread vai poder ter acesso a ele. Somente quem bloqueia vai poder executar. Quando terminar, ele libera e assim vai para outra thread. Vamos executar, que você vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Olha lá. Tá vendo? Ou seja, eu consegui obter o mesmo resultado usando o lock. Então, na verdade, a gente diz que o lock ele é um atalho, né, da classe monitor. Né? Eu posso usar o lock ou usar o monitor, como eu fiz aqui. Estou retornando aqui para o monitor, tá? Certo? Então, qual dos dois é melhor? Qual dos dois? Na verdade, quando o cenário for muito complexo, a classe monitor ela tem mais recursos. Ó. Ela tem, além do método enter e exit, ela tem os métodos wait, push e push all, que nós podemos usar num cenário mais complexo. Tá? Então, para cenários simples, eu posso usar lock. Para cenários mais complexos, né, eu uso a classe monitor. Correto? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.